O Baldi tá por aí ou não, hein? Que tinha uma entrevista marcada com o Baldi. Conseguimos falar com o Baldi ou não? Hein, Guilherme? O Guilherme tá aí ou tá lá fechando com o Tá Baldi? sim, Datena, muito bom dia a você. O secretário acabou de conectar, já tá na sua escuta sim. Bom, secretário, mais um dia de greve, greve que eu já repeti aqui, disse várias vezes, ela vai contra os próprios princípios e objetivos de quem reclama com razão, né? Porque você atrapalha o direito do outro de ir e vir, e tem muita gente que precisa desesperadamente chegar ao trabalho, porque se não chegar ao trabalho, o sujeito pode perder o emprego e já está morrendo de fome, mal empregado, imagina sem chegar ao trabalho. Eu não tiro o direito do cara fazer greve, não tiro o direito do sujeito reclamar do salário, mas um momento é impróprio para isso e dificulta a vida de milhões de pessoas que estão pelo fio da navalha para chegar no seu emprego. A gente está vendo aí cenas de desespero, pessoas que tentam pegar ônibus e obviamente que o sistema não dá para, em um dia, menos de um dia, absorver o impacto de uma greve de trem que nós temos em São Paulo. A gente é dependente de metrô, trem e ônibus. Quando um dos sistemas falha, a situação é grave. Balanço de hoje pela manhã e possibilidades de que essa greve acabe com o secretário Baldi. Bom dia, secretário. Bom dia, Datena. Muito bem colocado por você. A greve é um direito, claro, de reivindicar a sua luta, né, o seu direito, mas desde que ela não prejudique o direito dos outros, certo? E no caso do transporte público, policiais militares, médicos, profissionais de saúde, professores, alunos, trabalhadores, em toda parte precisam. E o transporte de massa, como a CPTM, especialmente na Zona Leste, como a linha 11 Coral, a linha 12 Safira, que são regiões bem adensadas, moram muita gente e que trabalham no centro da cidade de São Paulo ou na Zona Sul. Portanto, dependem destas linhas para chegarem ao seu destino. Não há possibilidade de o ônibus suprir a falta do transporte sob trilhos. Haja vista que uma composição de trens transportam até 2.000 passageiros a cada 2 minutos. O ônibus transporta em torno de 70 a 80 passageiros. Portanto, é completamente inviável. Agora, no caso dessa greve, ainda que é anunciada no fim do dia, toma aí de surpresa a vida dos trabalhadores. Nós fizemos uma proposta, Datena, você que tem sempre acompanhado, inclusive da última vez, intermediado essa relação com o sindicato, elucidado e resolvido, fizemos uma proposta que visava atender o pleito do indicador econômico para salvaguardar o reajuste desejado pela categoria. Bom, um dia, ou menos de um dia, né, anunciado do fim do dia, mas menos de um dia, bem menos de um dia, é aquela famosa greve que visa realmente complicar o sistema e não tentar, na realidade, resolver o seu problema diretamente, né? Não vai ajudar em nada. Essa greve aí pega mal para quem está fazendo a greve, em que pese eu acho que eles tenham razão em reivindicar os salários, mas esse tipo de pressão cai em cima do povo e não ao contrário em cima do governo, como pensam os grevistas, né? O sindicato tinha avisado com alguma antecedência que ia fazer essa greve, ou realmente foi só do fim do dia para cá que foi anunciada essa greve, ou já havia perspectiva de que houvesse essa greve? Atena, quando nós, na semana passada, propusemos o reajuste atendendo ao pleito, que são mais de 10% de reajuste salarial entre 2020 e 2021. E fizemos uma proposta para poder parcelar aquele que é o retroativo, portanto, que retroagiu até março de 2020, no reajuste do ano passado, e retroage até março de 2021, no reajuste desse ano, para ser pago em 10 parcelas no ano de 2022, é porque a CPTM ela perde arrecadação. O governo do estado da Atena já colocou esse ano de impostos que todos nós no estado de São Paulo pagamos, aproximadamente R$ 1 bilhão para manter a operação da CPTM e manter os salários em dia. Portanto, quando a gente discute transparentemente com a sociedade, com você aqui, é dizer, nós estamos tirando dinheiro do imposto
colocar num reajuste salarial de quem tem um salário médio, que é adequado, que é condizente com aquilo que é prestado serviço à sociedade e, sobretudo, tem o seu emprego assegurado, o seu salário sendo pago em dia e não tem justificativa para paralisar, prejudicando milhares de pessoas em virtude de um direito que hoje milhões de brasileiros sonhariam em possuir. Bom, a arrecadação é demanda. Quantos por cento da frota estão rodando nesse momento? Datena, na frota, hoje, na linha 11 Coral, nós temos em torno de 25% a 30% dela rodando. Não, eu estou dizendo não na greve. Não, eu estou dizendo não na greve, mas no dia a dia. No dia a dia. Está rodando 100% da frota ou não? 100% da frota, Datena. Hoje rodamos com 100% da frota integral nas linhas da CPTM do metrô. Hoje, qual é o prejuízo em termos de usuários? Quantas pessoas deixaram de pegar o trem? Datena, nós temos em torno de 3 milhões de passageiros que utilizam a CPTM diariamente pré-pandemia. E nos dias atuais são em torno de 1.800.000 passageiros. Portanto, nós temos uma redução de 1.200.000 passageiros diariamente que utilizam a CPTM e em torno de 1.800.000 passageiros a menor que utilizam o metrô diariamente. Mas por que a gente vê trem lotado toda hora, então? Atena, a gente só vê trem lotado. Quando a gente para e mostra uma imagem, só vê trem lotado. Como é que reduziu mais de 1.200.000 passageiros se a gente só vê trem lotado? Justamente pelo que nós discutimos aqui por diversas vezes, Datena. As pessoas entram no sistema utilizando, sobrecarregando naquela faixa de horária muito curta, certo? Então nós temos aqui sempre uma demanda expressiva em horários de pico. E ao longo do dia a demanda ela cai, desse momento cai muito mais, fazendo com que o sistema fique subutilizado. Qual foi o grau de paralisação hoje de manhã? Como é que está agora e como é que vai ser hoje à tarde se não resolver a situação? Datena, pela manhã operou normalmente as linhas da CPTM número 7, 8, 9 e 10. Paralisadas parcialmente a linha 11 Coral, que operou entre Guaianazes à Estação da Luz com intervalo médio de 8 minutos. Ela ficou totalmente paralisada entre a Estação Guaianazes até o Alto do Tietê, até a cidade de Mogi das Cruzes, a Estação Estudantes, onde o Paese operou e opera. A linha 12, Safira, completamente paralisada, o sistema Paese opera, e a linha 13 também completamente paralisada, aonde também o Paese opera, servindo aquela linha que não está hoje em funcionamento. O sindicato disse que tinha marcado uma reunião com vocês e que vocês cancelaram. Isso aconteceu ou não? Atena, nós marcamos uma reunião com 3 sindicatos. A CPTM ela é representada em seus trabalhadores por 3 sindicatos. Um dos sindicatos, esse que paralisa no dia de hoje, decidiu não entrar na reunião junto com os 2 demais sindicatos, cuja pergunta você pode fazer com os sindicatos que estão trabalhando hoje, ao qual nós tratamos e fizemos a reunião. Portanto, eles chegaram depois, nós já havíamos deixado o local onde a reunião seria realizada e, respeitosamente, nós pedimos desculpas, porque a agenda tinha sido realizada naquele momento e nós já havíamos atendido 2 sindicatos, como era para ter sido com os 3. Mas eles, me parece que não quiseram ou preferiram participar da reunião em conjunto por alguma razão específica entre a relação com cada um deles. Objetivamente, hoje, quantas pessoas caiu a linha? Caiu a linha, era importante o restante da entrevista, vamos refazer a linha com o secretário para ver quantas pessoas foram prejudicadas até agora e qual a possibilidade de se restabelecer o sistema de trens até o final do dia. Né? Senão vai ser um horror, porque acabou a quarentena, tem gente no trem pra caramba. Muita gente hoje não conseguiu chegar ao trabalho ou foi a pé. A gente deve ter várias histórias, como na greve passada, de gente que andou quilômetros com medo de perder o emprego. Porque tem aquela história, né? Normalmente quem cuida disso não é nem o patrão, é o puxa-saco do patrão, que está louco para mandar embora. E se o sujeito não vai trabalhar, ele manda embora. Ele vive dizendo, a fila anda, hein? Se eu não trabalhar direito, a fila anda.
É uma espécie de capataz, que no fim acaba perdendo emprego também. Porque patrão nenhum gosta de puxar saco, essa é a grande realidade. No fim, o cara acaba perdendo emprego, mas antes disso, ele arrebenta com muita gente. Esse é o detalhe. Se o cara não vai trabalhar, o cara não quer saber se foi por causa de greve ou não. Às vezes, até para botar um parente no lugar, ele manda um funcionário muito bom embora. Esse é o detalhe. E tá cheio por aí, todo mundo sabe que tá. Nós conseguimos refazer a linha ou não? Porque se fechou a linha, eu achei que era Skype. Por telefone deve ser uma coisa mais fácil. Conseguimos refazer a linha ou ainda não? Ok, mas sim. a verdade Tá é ok, que, sim, Datena. Secretário, então, objetivamente, quantas pessoas hoje ficaram prejudicadas por causa da greve? Qual é a perspectiva de restabelecimento do sistema até o fim da tarde, desse sindicato entrar em acordo com vocês, mesmo que temporário, para que quem conseguiu chegar ao trabalho consiga voltar com tranquilidade, porque senão, mesmo com o sistema Paese operando, a gente vai ter dificuldade em São Paulo para a volta do trabalhador. Né? São Paulo não aguenta. São Paulo, 1, 2, 3, testando o quê? Hein? Diz que está fechado. Está testando o quê? Está fechado ou não está? Está fechado aí? Exatamente, Datena. Então tá. Pois não, Temos secretário. hoje em torno de 500 mil de passageiros que foram prejudicados pela paralisação das 3 linhas. Portanto, eu quero publicamente contigo fazer esse desafio ao sindicato, que eles manifestem publicamente, transparentemente, para entendermos qual que é o pleito. Porque, como eu disse e repito, o reajuste em termos de indicadores foi atendido. Qual é o pleito que falta para a gente chegar a esse acordo, para que a gente possa voltar imediatamente à operação das linhas 11, 12 e 13 e na volta para casa desse 500 mil de trabalhadores, a gente tem o transporte da CPTM restabelecido. Tomara, né? Porque senão São Paulo não suporta esse tipo de paralisação. É muita gente que depende do sistema ferroviário, que depende do metrô, que depende dos ônibus. Isso afeta, não é só quem pega trem, afeta todo mundo, não, secretário? Exatamente, afeta o trânsito, afeta os ônibus, afeta todos. Afeta a cidade, a vida da cidade como um todo. Bom, a secretaria diz que não sabe o que é que o sindicato está reivindicando até agora. Se o sindicato quiser falar, nós estamos aqui para ouvir. Mas é importante que haja uma definição até à tarde, porque senão quem conseguiu trabalhar a pé, às vezes furando a sola do sapato, já furado, né? Porque tem gente que não tem nem dinheiro para pegar trem nem ônibus. Mas hoje não tinha trem para pegar em algumas linhas que normalmente operam. Então muita gente foi lá com o sapato furado, com sangue no sapato, com jornal para não dar bolha, e daí por diante. Que tomara até a tarde o sistema esteja restabelecido. Há previsão de punição para quem paralisou as linhas da CPTM hoje ou não? Exatamente, Datena. Há a previsão, já em torno de 10 trabalhadores já estão sendo demitidos, para que a gente possa, né, dar aí como exemplo, para que não se prejudique milhares de pessoas, centenas de milhares, em virtude da sua reivindicação. Como é que foram escolhidos esses 10 trabalhadores? De acordo com as equipes de operação que mantêm esse diálogo e esse contato direto sobre aqueles que de fato incitaram ou, é claro, prejudicaram para que os que desejassem ir trabalhar hoje pudessem operar. A Justiça determinou que 70% da operação ela estivesse em funcionamento. Nós não tivemos nada, nenhum operador apareceu para trabalhar dos 120 operadores dessas linhas. Nesse momento, tem pelo menos uma perspectiva de alinhamento ou o sindicato não deu nem o ar da graça para abrir uma negociação? Bem, Datena, nós aqui repetimos, temos aqui a total disposição, o indicador de reajuste salarial, que chega a mais de 10%, ele foi atendido, portanto, todo o pleito, o sindicato ainda não se manifestou no dia de hoje. Ontem ele refutou a negociação, recusando a mesma, mas nós continuamos à disposição para poder resolver e voltar a operar normalmente as 3 linhas da CPTM e servindo aos trabalhadores. Confirmando, 3 dos 2 sindicatos aceitaram a proposta do governo e esse sindicato que opera essas linhas, não? Exatamente, Atena. Na reunião que realizamos há dias atrás, 2 dos 3 sindicatos participaram
e nós chegamos ao indicador econômico que eles pleitearam. Portanto, ficou a discussão sobre só o pagamento desse retroativo em ser parcelado, haja vista as condições de caixa da CPTM. E esse sindicato não esteve presente à reunião por decisão unilateral, decisão própria, portanto, nós não tínhamos como prever a situação. Mas, mesmo assim, ainda mantivemos a mesma proposta que fizemos aos dois, a este terceiro. Secretário, uma última pergunta. Essa greve há tempos atrás era uma coisa, hoje é outra completamente diferente. Porque hoje a dependência de trem, metrô e ônibus é muito maior, porque tem gente que simplesmente não tem dinheiro para botar gasolina, álcool ou diesel no carro. Não tem condição. Tem gente que não tem grana para colocar combustível no carro. Tem gente que parou o carro completamente e depende do transporte coletivo. Esse é o detalhe. Antigamente o cara pegava o carro e ia trabalhar. Hoje muita gente não tem como usar o carro porque não tem dinheiro. O carro está parado. Muita gente tem carro parado em casa com combustível de emergência para usar exatamente numa emergência. As pessoas deixaram de usar carro porque não tem mais condição de usar, não tem mais grana para pagar. Você passa em postos de combustível, você vê os postos aí, as moscas. Eu não sei nem como é que está rodando muita gente aí, porque o cara está fazendo o que a gente fazia quando era menino. Meu carro nem marcador de gasolina funcionava. Você ia pelo cheiro, mais ou menos. Ó, põe 2 litros aí para eu chegar até ali e voltar. Ou deixava o carro parado em casa para usar numa emergência ou num passeio de fim de semana. E daí por diante. Nós voltamos a essa situação. Então, a greve hoje ela é mais grave porque as pessoas são muito dependentes do transporte coletivo. São Paulo suporta mais um dia de greve? Sem dúvida que não. Não suporta. Nós temos aí um momento de busca para a saída da pandemia, muita gente que ficou desempregada, voltando a trabalhar, voltando a reconquistar a sua oportunidade de trabalho. A gasolina, o álcool, o etanol aí a preços tão elevados, impossível das pessoas poderem utilizar o seu carro, vencendo aí o dia a dia do seu trabalho. Portanto, nós não queremos nem mais uma tarde e nem mais um dia. Bom, tomara que dê certo, tomara que o senhor resolva até o final do dia com, obviamente, o sindicato. Tá? A gente espera contar com a boa vontade do sindicato, que o senhor se reúna com o sindicato e que o povo possa voltar para casa com a tranquilidade que não teve para ir hoje. Muito obrigado ao secretário. Algo mais para completar, secretário? Não, Datena, eu agradeço a você a oportunidade de reiterar aqui toda a nossa disposição e relembrando que as linhas da CPTM 7, 8, 9 e 10 operam normalmente. A linha 11, entre Guaianazes e a Estação da Luz, opera parcialmente e as linhas 12 e 13 hoje não operam, Datena. Obrigado pela oportunidade e qualquer novidade nós voltamos a falar contigo. Um bom dia. Nós estamos dispostos a intermediar qualquer acordo de vocês publicamente, como sempre fizemos, para ajudar o povo de São Paulo. Ok, secretário? Está combinado. Estamos aqui à disposição da mesma forma. Abraço grande ao senhor. Claro que a gente não quer tomar abraço e poder muito obrigado. de justiça. Obrigado ao senhor.